Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz. Eu sou docente da disciplina Literatura Brasileira 2. E hoje nós vamos estudar, do módulo 4, Leituras Analíticas, a unidade 2, que tem por título O Movimento Simbolista. É preciso contextuar a questão do simbolismo, pontuando, né, que o simbolismo surgiu primeiro na França, e a escola simbolista ela vai partir do princípio de que o mundo não se resume às explicações racionais e que pode ter uma compreensão mais ampla do ser, estabelecendo-se uma analogia sensorial entre todas as coisas. Vocês vão perceber no decorrer dessa aula que o simbolismo, né, ele se utiliza da via associativa, por meio da qual podem se fundir a literatura, a música e a pintura. Na verdade, os simbolistas, né, eles chegaram a um ponto de acreditar que seria possível alçar a poesia à condição de música. Tamanha era a sua crença, né, nesse potencial das vias associativas. E então eu quero, ainda contextualizando a essência do simbolismo, mencionar para vocês, né, que a ideia é perceber a correspondência que haveria entre o mundo abstrato, que é o mundo das sensações espirituais, e o mundo concreto, que é o mundo das coisas, da natureza, e tendo nisso tudo, né, uma espécie, enxergando nisso tudo, uma espécie de conexão com a linguagem poética, tá? Esse pensamento de fusão, né, de associação. E a outra conexão se dá né, pela musicalidade, pelo que tem de vago e de expressão das sensações difusas. Então, essas explanações iniciais, né, elas foram extraídas dos estudos do Celso Pagnan e da Lígia Cademartori, e a partir daí, né, a partir desse pontapé inicial, a gente vai também salientar que a escola simbolista teve a sua origem com a publicação de um soneto chamado Correspondances, que foi escrito pelo francês Charles Baudelaire, um importante poeta que viveu de 1821 a 1867. Na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o Baudelaire, sobre a importância dele para a literatura universal. E esse poema do Baudelaire, vou fazer a leitura dele, que a partir deste, né, que começou o movimento simbolista. A natureza é templo em que vivas pilastras deixam sair as obscuras palavras. O homem o percorre através das florestas de símbolos que o observam com olhares familiares. Como longos ecos, eu de longe se confundem numa tenebrosa e profunda unidade, vasta como a noite e como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se correspondem. Tá? Então, esse poema, ele a partir dele, né, que nós temos o início do simbolismo, a partir da percepção baudeleriana dessa possibilidade de correspondência, de fusão, né, entre os perfumes, as cores, os sons, as palavras, a música, etc. No Brasil, né, os simbolistas, eles viram no Baudelaire, sobretudo, o mestre da arte pela arte. Então, eu vou, assim, contextualizando melhor. Enquanto o pessoal do parnasianismo admirava o Baudelaire, mas não o imitaram, os simbolistas o abraçaram. Os simbolistas o tiveram como mestre, como alguém a ser copiado, imitado, alguém que era inspiração para eles, tá? Então foi totalmente diferente a recepção que os simbolistas tiveram para com o Baudelaire aqui no Brasil, tá? Ele foi considerado pelos nossos escritores simbolistas como o visionário sensível ao mistério das correspondências, o filósofo, né, o autor de poemas sentenciosos marcados pelo desencanto. E os principais sinais de interesse aqui no Brasil, né, os principais sinais de interesse pelo Baudelaire podem ser verificados por escritores que trabalharam a tradução de textos do Baudelaire, como o caso do Luiz Delfino,
tá? A partir dessas traduções que o Baudelaire foi sendo conhecido aqui no nosso país. E a correspondência entre os sentidos, né, que é uma das essências do simbolismo, é chamada de sinestesia. E nisso, né, se pressupõe uma simbiose, uma mistura entre o espiritual e o material. E aí, considerando tal aspecto, o simbolismo abriu campo para as pesquisas do inconsciente e para as poéticas modernistas, como o expressionismo e o surrealismo. Dentro do contexto do simbolismo, a gente tem a percepção de que as cores, né, as cores, assim como a música, as letras, etc., colaboram para que o poeta simbolista estabeleça as relações, as correspondências entre os diversos elementos da vida. E é também, né, um meio de explorar os sentidos, principalmente o da visão. Por isso que os escritores do simbolismo no Brasil, eles trabalham a simbolização das cores, que podem ser delineadas a partir de convenções. Por exemplo, o branco pode representar a paz ou a pureza, o amarelo pode representar o dinheiro, etc. Então, quando você tem o contexto do Brasil, a gente tem que levar em conta que no nosso simbolismo, né, o simbolismo brasileiro, o maior representante foi o Cruz e Souza, poeta que viveu de 1861 a 1898. O seu poema Cristais, né, é bastante significativo para o nosso simbolismo, e nesse poema a gente percebe a mistura das sensações, né, para explorar a sensualidade. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui de fragmentos desse poema Cristais, tá bom? Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava. Na dolência velada das sonatas, como um perfume, a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas em lânguida espiral que iluminava. Brancas sonoridades de cascatas, tanta harmonia melancolizava. Filtros sutis de melodias, de ondas, de cantos voluptuosos, como rondas de silfos leves, sensuais, lascivos. Como que anseios invisíveis, mudos, da brancura das sedas e veludos, das virgindades, dos pudores vivos. Tá, então vocês percebem aí nesse poema, né, o poema Cristais, que o eu lírico, né, o eu que fala no poema, trabalha com os 5 sentidos humanos, trabalha com a audição, trabalha com o olfato, isso a gente verificou na primeira estrofe, né? Na segunda estrofe a gente percebe que ele trabalhou a visão, e nos tercetos, né, que são as últimas estrofes, ele trabalhou o tato e o paladar, né? E aí vocês vão perceber a questão da sinestesia, que a sinestesia se verifica quando você tem um verso nos quais se fundem percepções que podem ser feitas apenas por determinados sentidos da capacidade humana. Sendo mais claro, nesse verso, o primeiro verso que está exposto no slide, era um som feito luz. A gente sabe que o som, ele é percebido pela audição. E ele vai dizer que era um som feito luz, era um som como uma luz. A luz é percebida pelos olhos. Então, você tem aí a sinestesia, tá? Você tem essa fusão de elementos que podem ser percebidos pela audição, e esses elementos são fundidos, né? São colocados na mesma condição dos elementos que podem ser percebidos pela visão, tá? Então, com essa fusão, a gente percebe a sinestesia. Era um som feito luz, ok? Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, é isso que o Celso Pagnan está tentando mostrar para vocês, né? Quando fala da sinestesia. Como em muitos outros textos poéticos de Cruz e Souza, aqui notam-se a obsessão do branco, que é um fator comum a tantas de suas metáforas, e a recorrente frequência de objetos luminosos ou translúcidos. Então, nos poemas do Cruz e Souza,
vocês vão ver com bastante frequência, vão verificar elementos luminosos como o sol, as estrelas, o ouro, os cristais, tá? É uma marca desse poeta simbolista. Depois do Cruz e Souza, o poeta simbolista brasileiro que mais se distinguiu foi o Alfonso de Guimarães, que viveu de 1870 a 1921. Se a gente fosse fazer uma comparação, e aliás o Alfredo Bozzi fez essa comparação e com muita propriedade, a gente deveria considerar o seguinte: o Cruz e Souza ele é mais denso e entusiasta, né? Enquanto o Alfonso de Guimarães é mais fluido e depressivo, ok? Nisso se tem a distinção do trabalho literário de ambos. Nas obras do simbolismo, a figura da amada morta é uma obsessão. Na verdade, essa figura da amada morta, ela já aparecia no movimento do romantismo, no barroco e nos textos da Idade Média. Mas quando chega no simbolismo, né, a figura da amada morta, ela é muito frequente. É uma obsessão, usando aí o termo empregado pelo teórico Santana, tá? Vai ser muito recorrente essa figura da amada morta, principalmente na obra do Alfonso de Guimarães. A poesia do Alfonso, a poética do Alfonso é quase toda voltada para o tema da morte da mulher amada. E o poema que mais o consagrou foi o poema Ismália, no qual isso pode ser verificado. Vou fazer a leitura do poema. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na terra a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a sonhar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Tá? Então, vocês veem nesse poema, né, vocês verificam aí o quanto a morte da mulher amada, né, ela é evidenciada no texto do Alfonso de Guimarães. Inclusive, eu fiz uma anotação aqui para deixar registrado que esse poema, Ismália, é muito famoso na literatura brasileira, porque ele tem uma organização métrica que lhe conferem, né, um toque de simplicidade, tá? Ele tem um conjunto de imagens que agregam um tom espontâneo. E tudo isso, essas características, elas contribuem muito para a sua popularidade, ok? Inclusive, na primeira aula dessa disciplina, a gente leu o poema Mulheres, do Antônio Carlos Sequim, e lá, né, no poema no qual Sequim relembra a trajetória, né, das principais personagens, as principais figuras femininas da nossa literatura. Pessoal, então, esse poema do Alfonso de Guimarães, ele alcançou bastante popularidade, e há uma explicação para isso, porque ele tem um conjunto de imagens muito apreciáveis, e ele carrega um toque de simplicidade também. A sua organização métrica em versos de 7 sílabas poéticas também colabora para que se tenha todo esse efeito, né, de uma leitura tão agradável, né, e tudo isso contribuiu nesse conjunto de imagens, a organização métrica, tudo isso trouxe um tom espontâneo, uma simplicidade que contribuiu para a popularidade desse poema. Inclusive, na nossa primeira aula, quando a gente leu o poema Mulheres, do Antônio Carlos Sequim, a gente percebe que no poema do Sequim, no qual ele faz um resgate das figuras femininas mais marcantes da literatura brasileira, ele menciona a Ismália. Não sei se vocês se recordam, juntamente com a Madalena também, que nós vimos na aula anterior, numa das aulas anteriores, né, quando falamos das perspectivas da obra machadiana,
Então, a Ismália, pessoal, ela é uma figura feminina que marcou a nossa literatura e é o poema mais conhecido do Alfonso de Guimarães. Outra característica, né, do movimento simbolista é que diversos poemas dessa vertente contêm paisagens repletas de cisnes, tá? Inclusive, o cisne, ele é associado aí, ele é integrado à poética simbolista, porque o canto dessa ave está vinculada ao canto de despedida da vida, né? Há uma despedida da vida e há um iniciar-se na morte. Então, a gente tem essa ave bastante frequente nos poemas simbolistas. Há, inclusive, um poema do Alfonso de Guimarães que tem isso. Eu vou fazer aqui a leitura desses fragmentos, tá? Para vocês perceberem. Diz-nos assim o poema: chorarei e não mais hei de rever a aurora que surgiu dentro em mim como um sonho doirado. Foi este o dia, em tal distante, em tal hora, e revejo-me só, sem ninguém a meu lado. Mas depois, uma nova ilusão irradia, vem buscar-me no grande ermo em que estou. Floresce de novo o lírio azul na floresta sombria. Um cisne, erguendo o colo ebúrneo, esbelto o porte virginal, exaltado ao céu, canta uma prece. Pobre alma, o sonho foi-se, e afinal surge a morte. A dor imaterial que magoa o teu riso, tênue, pairando a flor dos lábios, tão de leve, faz-me sempre pensar em tudo que é indeciso, luares, pores de sol, coisas que morrem em breve. Então, vocês perceberam, né, aqui, nessa poética simbolista, o cisne, né? O cisne como um elemento que é associado à morte. E ele foi muito bem apropriado aí pelo Alfonso de Guimarães, que é um autor que gosta, né, que apreciava trabalhar a morte da mulher amada, tá? Então, justamente vocês perceberam que, com a leitura desse poema, evidenciou-se o que o Alfredo Bozzi tinha nos dito há pouco, né? Quando a gente leu aqui, pessoal, vocês perceberam a diferenciação que o Alfredo Bozzi, né, o teórico, fez entre a obra do Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães? O Alfredo Bozzi deixou delineado que o Alfonso de Guimarães tem uma vertente mais depressiva, né? Ao contrário do Cruz e Souza, que é mais entusiasta. Isso ficou bem evidenciado na leitura desse poema, né? Tanto o poema, esse que menciona o cisne, como associado à morte, como o poema Ismália. Bom, voltando aqui, um outro poeta simbolista, pessoal, que fez uso também da figura do cisne como um elemento associado à morte foi o Júlio Sallusti, né? O Júlio Sallusti, que viveu de 1878 a 1948, ele escreveu o soneto Cisnes, e considerando o casal de cisnes, né, a morte de um deve ser também a morte do outro que fica, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Diz-nos assim: a vida, manso lago azul, algumas vezes mar fremente, tem sido para nós constantemente um lago azul, sem ondas, sem espumas. Sobre ele, quando, desfazendo as brumas matinais, rompe um sol vermelho e quente, nós dois vagamos indolentemente, como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia um cisne morrerá, por certo, quando chegar esse momento incerto, no lago onde talvez a água se tisne. Que o cisne vive cheio de saudade, nunca mais cante. Nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Tá? Então, vocês percebem aí novamente, é uma característica, né, do simbolismo. Essa questão de fazer uma associação, né, a construção das suas imagens poéticas, elas costumam fazer menção ao cisne, tá? Como um símbolo da morte que se aproxima, tá? Assim como no parnasianismo a gente teve lá aquela característica da estatutária, a importância, né, que os poetas demonstravam para com a estátua de Vênus, para com objetos
como vasos e outros objetos de arte, aqui a gente tem essa característica simbolista, né, que é a falar da amada morta e também construir aí uma associação com da morte, né, com o cisne, com a figura do cisne, tá? Isso foi uma característica bem visível no movimento simbolista. No simbolismo, nós também temos a Vênus, né? A gente viu que no parnasianismo a gente tinha aquela Vênus como uma estátua, né? Aqui no simbolismo a gente também tem a deusa Vênus, mas de uma forma bem diferente, tá? A gente tem a Vênus, no simbolismo a gente tem a Vênus não como uma Vênus erótica, mas como uma Vênus mortuária, tá? E é bom a gente também lembrar que a Vênus não é só a deusa da beleza, ela era também uma deusa associada ao macabro, à violência, tá? E o que é macabro, né, também caracteriza o imaginário do amante simbolista. Isso vai ficar bem esclarecido nos próximos slides, tá? O simbolismo trabalha muito também com a figura mitológica da Ofélia, né? A Ofélia morta nas águas aponta para a transfiguração da interdição do desejo, ou seja, como ela morreu, né? O desejo sexual está impossibilitado de ser concretizado, né? O contato sexual fica impossível de acontecer. Então, você vai ter no simbolismo, né, a figura da Ofélia, e as três figuras que mais representam a interdição, a impossibilidade do desejo são a noiva morta, a freira no convento e a princesa encastelada, tá? São representações femininas, né, que estão por meio das quais o poeta percebe, né, que não tem como realizar o contato sexual, não tem como viver aquela paixão lasciva, né, mediante essas circunstâncias aí. Então, no simbolismo, a gente vai ter a questão do verme, né, como eu falei para vocês, né, o elemento macabro se faz presente no simbolismo quando a gente percebe poemas nos quais o eu lírico, né, vai fazer menção ao verme devorando o corpo morto da amada, tá? O estudioso Santana explica isso da seguinte forma: ao verme cabe a atuação sadomasoquista de posse do cadáver. Ao verme, a necrofilia é permitida. Desse modo, o verme é o duplo do homem, certo? Como o desejo sexual está impossibilitado de acontecer mediante a amada morta, então, o verme, né, é o ser que tem a permissão ou a possibilidade de tocar no corpo da amada. No caso, né, ele acaba ali consumindo, né, ajudando no processo de decomposição da morte da amada, decomposição do corpo da amada, e é ele que tem um contato com a amada mediante a morte desta, tá? E aí nós temos um poema, um fragmento de um poema do Cruz e Souza, que vai demonstrar isso, tá? O poema tem por título A Ironia dos Vermes. Eu vou fazer a leitura aqui desses excertos. Como foram feitos de luxúria e gozo ideal teus funerais luxuosos, para que os vermes pouco escrupulosos não te devorem com plebeia fúria. Para que eles, ao menos vendo as belas magnificências do teu corpo exausto, mordam-te com cuidados e cautelas, para teu corpo apodrecer com Fausto. Tá? Então, a gente tem essa questão do verme, né, se apropriando do corpo da amada, e é importante a gente lembrar que o Baudelaire, né, fez um poema no qual isso fica também bastante evidenciado. É um poema que tem digamos assim, um contexto em que tem um casal de namorados que estão passeando por um local, e ali há o corpo de uma mulher jogado, né, no meio do caminho, e o corpo está em processo de decomposição, e aí o rapaz diz para a moça: a gente tem que viver a nossa vida, né, para que não passe o momento e o momento de ficarmos juntos, né,
e o seu corpo venha a ser um dia como o corpo desta mulher aí que está sendo decomposto e devorado pelos vermes, pelos micróbios, enfim. É um poema do Baudelaire muito famoso, que certamente serviu de inspiração para o Cruz e Souza. Então, todas essas questões perpassam o movimento simbolista, tá? É um movimento que, como eu já havia dito na aula anterior, você não percebe a representação de mulheres negras, né? Há uma ausência delas nos textos poéticos simbolistas. Bem ao contrário disso, né? Se a gente considerar o trabalho do Cruz e Souza, a gente vai ter a percepção de que ele trabalhou muito com a descrição de mulheres brancas, né? Então, são características do movimento simbolista e é um movimento que foi muito importante na Constituição da literatura brasileira. Eu não sei se vocês perceberam, mas é um movimento que se pauta bastante, né, no que se refere aos textos poéticos, né, a escolha do formato do soneto, né? Ele prioriza o soneto, né? Os escritores do simbolismo priorizaram o soneto e tiveram neste, né, a principal estrutura de composição. E, para finalizar, eu gostaria de mencionar aqui as referências, né? Alfredo Bose, com seu História Concisa da Literatura Brasileira. Da Lígia Cademartori, a gente fez uso do livro Períodos Literários. Do Antônio Cândido, nós nos valemos do livro A Educação pela Noite. De Kavinsky e Fumaneri, a gente fez uso, né, do livro Literatura Brasileira, uma perspectiva histórica, tá? É um livro que está disponível na biblioteca digital da UFMS, assim como o livro do Celso Leopoldo Pagnan, também está aí disponível para vocês, né? O Manual Compacto de Literatura Brasileira, um livro excelente, do qual nos valemos na maior parte das aulas ministradas nesta disciplina. Do Afonso Romano de Santana, a gente consultou o livro O Canibalismo Amoroso, o desejo e a interdição em nossa cultura através da poesia. Esse livro do Afonso Romano de Santana não deveria faltar a vocês, né? Porque ele vai fazer uma análise a partir do romantismo, né? Ele vai mostrar os poemas que representavam as mulheres a partir do romantismo e vai ali permeando pelo parnasianismo, pelo simbolismo, faz diversas observações a respeito dos poemas que dialogaram com a questão da escravidão no Brasil, tá? Ele faz uma importante relação entre a literatura e a história. É um livro formidável este, O Canibalismo Amoroso. E com esta menção ao trabalho do Afonso Romano de Santana, eu vou finalizando a aula, desejando que vocês tenham excelentes estudos, que vocês continuem pesquisando essas temáticas da nossa literatura, apreciando a nossa literatura brasileira. Nós nos vemos na próxima disciplina. Um grande abraço e bons estudos para vocês.